Olá, hoje iremos fazer meio que uma retrospectiva sobre o texto da disciplina de Brasil Contemporâneo. E o texto é Brasil, 1945 a 1964, uma democracia representativa em consolidação. Esse texto é de Ângela de Castro Gomes e Jorge Ferreira. Bem, esse texto vai falar que em dezembro de 1945, o eleitorado brasileiro foi às urnas pelo voto secreto e sobre a fiscalização do Poder Judiciário. Elegeu o presidente da República, deputados federais e senadores. A eleição é considerada a primeira efetivamente democrática ocorrida no Brasil. Os parlamentares formam uma Assembleia Nacional Constituinte livremente eleita e politicamente soberana, inaugurando no Brasil o regime da democracia representativa. Na Assembleia Constituinte estavam representados diversos setores da sociedade brasileira, de liberais a comunistas. Embora sob forte influência da democracia liberal, vitoriosa ao final da Segunda Guerra Mundial e com o repúdio do autoritarismo e do Estado Novo, os constituintes mantiveram alguns dispositivos inaugurados nos anos de 1930. Evitaram o retorno à excessiva descentralização política da Primeira República, permitiram que o Executivo tivesse suas prerrogativas ampliadas e conservaram a legislação corporativista. O pluralismo partidário, portanto, passou a coexistir com a unidade sindical. Os constituintes estavam afinados com ventos liberais democráticos que vinham da Europa e dos Estados Unidos, mas não desconheceram as experiências vividas no próprio país nos anos de 1930. O resultado foi uma Constituição que sustentou a democracia representativa implantada pela primeira vez no Brasil. As dificuldades para viabilizar o regime democrático no Brasil devem ter sido imensas. Afinal, os antecedentes conhecidos eram eram do autoritarismo dos anos de 1930 e o liberalismo excludente da Primeira República. Até então, a sociedade brasileira não conhecerá experiências de participação da política ampliada. Era preciso, portanto, aprender a lidar com as regras do jogo democrático e a participação delas. Na década de 1930, a sociedade brasileira havia tido um importante aprendizado, que o exercício dos direitos sociais com a promulgação das leis trabalhistas. É possível afirmar que o aprendizado da cidadania social já estava consolidado em fins de 1945, mas com a Constituição de 1946, os brasileiros tiveram acesso aos direitos políticos. O momento que se abria era de grande importância, aprender a lidar com os direitos políticos e exercer direitos civis. Pela primeira vez na história do país, surgiram e se fortaleceram partidos políticos. Partidos nacionais com programas ideológicos definidos e identificados com o eleitorado. Não mais se tratavam de partidos da época do Império ou de organizações estaduais da Primeira República. Em ambos os casos, instrumentos das elites. As eleições tornaram-se sistemáticas e periódicas para os cargos do Executivo e o Legislativo nos planos federal, estadual e municipal. E contribuíram para consolidar um sistema partidário nacional que expressava as diversas correntes de opinião do eleitorado. Os estudos demonstram que, naquele período, se fortaleceram os vínculos programáticos e ideológicos entre os partidos e o eleitorado. Mesmo com a dificuldade existente, para o autor, uma experiência privilegiada, combinando a ampliação dos direitos políticos dos cidadãos e a nacionalização dos partidos políticos, e um rápido processo de urbanização que emancipou politicamente amplos contingentes da população. Com base no sufrágio universal e com alto grau de competitividade, as eleições eram fiscalizadas pela Justiça Eleitoral, permitindo que a sociedade brasileira
no dizer de Ângela de Castro Gomes, conhecesse o que se chama aprendizado da política eleitoral em novos e mais amplos marcos. Os trabalhadores, por sua vez, surgiram no cenário político durante a transição democrática. Ao longo do ano de 1945, participando ativamente do movimento queremista. Até março de 1964, manifestaram-se por meio dos seus sindicatos e dos partidos políticos, em particular o PTB e o PCB, com greves, manifestações públicas e nas campanhas eleitorais. Dificilmente outro período na história política brasileira tenha tido uma quantidade de títulos de jornais publicados como no período de 1946 a 1964, caracterizando uma imprensa que expressava diversas vertentes de opinião pública e atuando de maneira livre da censura estatal. Os governos, na época, eram fiscalizados e cobrados pelos órgãos de comunicação. De forma do Jornal Brasil ao surgimento do impactante de última hora, a imprensa brasileira se transformou. Deixou a fase do jornalismo literário para ingressar no jornalismo empresarial. Nos jornais e nas revistas, os cidadãos buscavam informações e formavam suas próprias opiniões. A intelectualidade brasileira participou ativamente dos debates sobre os rumos do país, especialmente no tocante aos projetos de desenvolvimento à questão democrática, a começar no governo de Vargas, mas sobretudo com Juscelino Kubitschek e João Goulart. A sociedade produziu diversos movimentos artísticos e culturais, no teatro, na música, no cinema, nas artes plásticas ou na poesia. Artistas intelectuais valorizavam o nacional e o popular. Tudo queria ser novo, do cinema à bossa nova. No entanto, nas palavras de José Murilo de Carvalho, são grandes as dificuldades em admitir que, na época, o Brasil conheceu sua primeira experiência democrática. Muitos historiadores negam o caráter democrático do regime instaurado em 1946. Em geral, dois argumentos são muito utilizados. O primeiro é que o governo de Eurico Dutra, do Partido Comunista, foi posto ilegalmente, enquanto seus militares sofreram perseguições e o movimento operário foi cercado pelo aparato policial repressivo. De fato, um ano após a promulgação da Constituição de 1947, as relações internacionais foram alteradas profundamente com o clima beligerante da Guerra Fria. O Brasil não ficou imune aos conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética. E, em vários setores da sociedade, despontou o sentimento anticomunista. O PCB teve seu registro cassado pelo Superior Tribunal Eleitoral e teve forte repressão se abateu sobre o movimento sindical. Entre outros aspectos, não se considera que existiram alterações e ritmos variados nas relações entre Estado e movimento comunista no Brasil. Se durante o governo de Dutra a repressão policial aos militares revolucionários foi violenta, em 1951 João Goulart, na presidência do PTB, avalizou aliança entre os trabalhistas e os comunistas no plano sindical. Em sua gestão no Ministério do Trabalho, 2 anos depois, os PCBistas assumiram a direção dos sindicatos sem perseguições ou empecilhos legais. Durante os governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart, eles agiram livremente em situação de semi-ilegalidade. Outro argumento para desqualificar o caráter do regime é a interdição do direito de votar dos analfabetos. Como no caso dos comunistas, sem dúvida que se tratou de uma limitação das prerrogativas democráticas. Contudo, é preciso considerar a ampliação do direito ao voto no Brasil nessa época. Segundo Glaucio Aridilon Soares, o regime de Carta de 1946 teve como principal êxito a ampliação dos direitos da cidadania política. Na primeira eleição, em dezembro de 1945, votaram cerca de 7,5 milhões de pessoas,
contra 1,5 milhão no pleito de 1933. Em outro aspecto, não se consideravam que existia alterações e ritmos variados nas relações entre o Estado e o movimento comunista no Brasil. Se durante o governo de Dutra a repressão policial aos militantes e revolucionários foi violenta, em 1945 João Goulart, na presidência do PTB, avalizou a aliança entre os trabalhistas e os comunistas no plano sindical. A sua gestão no Ministério do Trabalho, 2 anos depois, os PCBistas assumiram a direção dos sindicatos sem perseguições ou empecilhos legais. Durante os governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart, eles agiram livremente em situação de semi-ilegalidade. Ficando por aqui, espero que tenha conseguido passar alguma coisa nesse pequeno resumo e até a próxima.